De começar o desenvolvimento sustentável propriamente dito, eu queria que vocês assistissem esse vídeo que está no link aqui no slide à disposição de vocês. É muito importante porque ele vai trazer uma nova visão para vocês. Ele foi gravado durante a Rio 92, a segunda grande conferência mundial sobre o meio ambiente, que foi, obviamente, feita aqui no Brasil em 1992. Prestem atenção nesse vídeo que ele vai ser muito importante para vocês. Bom, para qualquer coisa que a gente faça hoje no nosso planeta, a gente precisa de recursos naturais, né? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, qualquer material, qualquer algo que a gente vai usar no dia a dia, para tudo precisamos de recursos naturais. E como a gente sabe lá do colégio, que os recursos naturais eles podem ser divididos em não renováveis e renováveis. Os não renováveis são aqueles que se esgotam com o uso, como petróleo, carvão, gás natural, etc. Quer dizer, tem uma quantidade finita no ambiente. Um dia vai acabar. Alguns podem ter bastante, mas um dia pode acabar. E tem outros que podem se esgotar, mas podem ser utilizados e reciclados, como areia, argila, metais, granito. Eu acho que o grande exemplo aqui são os metais, né? Como alumínio, ferro e outros, que depois, pelo uso final pelo consumidor, dá para a gente voltar no sistema produtivo e usar tudo de novo, né? E temos aqueles renováveis, os que não se alteram com o uso, como energia solar, ventos e marés, vai acontecer sempre, estando ou não o ser humano no ambiente, e aqueles que se alteram com o uso, podendo se esgotar, se manter ou mesmo aumentar, como lenha, solo, colheita, rebanhos, cardumes. Se a gente tira todas as árvores do planeta, não vai ter mais árvore para se reproduzir e recolocar, renovar a sua população. Então a gente pode usar, mas desde com parcimônia, com cuidado. E tem aqueles que uma vez eu considero como renováveis, outra vez não como não renováveis. Eles se alteram com o uso. O grande exemplo é a água. Nós temos uma quantidade imensa de água no ambiente. Então, quer dizer assim, dificilmente vai faltar água. Qual é o problema? Vai faltar água potável, né? A gente tem que tomar cuidado para não faltar água potável. Mas a água em si nunca vai acabar. Então, uma hora ela parece ser renovável, outra hora parece ser não renovável, né? Mas como que a gente pode aproveitar esses recursos naturais? Ah, de qualquer jeito, né? Como a gente quiser? Não é bem assim. E daí surge a ideia de desenvolvimento sustentável que a gente vai discutir a partir desse momento, né? O ser humano já reflete há muito tempo, há muitos anos, já desde o século XX, sobre o desenvolvimento da indústria e os padrões de consumo das pessoas, né? A gente sempre falou que quanto mais a indústria é desenvolvida e maiores são os padrões de consumo, quer dizer, quanto mais se consome, isso vai refletir o tal do crescimento econômico no padrão de vida das pessoas, vai aumentar o padrão de vida das pessoas. Mas será que isso é bem verdade? Será que isso é realmente assim? Então, na década de 1990, século XX ainda, começaram vários debates sobre o chamado, o que é o desenvolvimento sustentável. Esses debates foram dados principalmente por causa de uma preocupação da sociedade com o que ia acontecer a partir daquele momento em relação a bens e serviços que eram indispensáveis à sobrevivência humana. Mas antes de a gente começar essa ideia de desenvolvimento sustentável, a gente tem que dividir essa expressão. Desenvolvimento e sustentabilidade. Então vamos começar com o que é desenvolvimento. Será que a gente sabe o que é desenvolvimento realmente? As pessoas especialistas de várias áreas, eles entraram numa controvérsia, ou entram até hoje numa controvérsia, e não conseguem separar direito o que é crescimento econômico e desenvolvimento. Então, por exemplo, os economistas, no geral, falam que desenvolvimento é o aumento do fluxo de renda real. Quanto mais as pessoas ganham, maior capacidade de compra elas têm. Então, é um incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade. Uma sociedade mais rica tem
um fluxo de renda real maior, ela consegue comprar mais bens. Uma sociedade mais pobre, ela tem um fluxo de renda real menor, então ela compra menos bens. Outros autores de outras áreas, inclusive, colocam desenvolvimento econômico como crescimento econômico acompanhado por melhorias na qualidade de vida dos seus cidadãos. Isso significa o quê? Que não adianta nada uma sociedade ela ter um desenvolvimento econômico, um aumento de fluxo real, mas se isso não reflete na qualidade de vida de todas as pessoas pertencentes àquela sociedade. Por exemplo, algumas sociedades têm um fluxo de renda real maior, mas esse fluxo de renda só é separado por alguns estratos da sociedade. Então, acaba que algumas pessoas têm mais dinheiro e outras pessoas têm menos dinheiro. A gente pode separar duas correntes em relação ao que é desenvolvimento. O crescimento como sinônimo de desenvolvimento e a segunda corrente é o crescimento é a condição indispensável para o desenvolvimento, porém não suficiente. Olhem só que legal. Na primeira corrente, se eu tenho desenvolvimento, eu tenho automaticamente crescimento. Na segunda, se eu tenho desenvolvimento, o crescimento é uma parte disso, mas não é tudo. E daí a gente começa a colocar algumas novas questões, algumas novas ideias nisso. A gente pode dizer que desenvolvimento é o processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e principalmente humana e social. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu aumento a minha capacidade de renda, de compra, etc., melhorando toda a economia, mas isso de nada adianta se não vier acompanhado de uma melhoria para o ser humano, para a sociedade. Então, a sociedade como um todo tem que melhorar, tem que crescer. Não é só crescer alguns. Então, a gente fala, a partir disso, que desenvolvimento é crescimento transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, entre outras. Olhem que legal! Então, não é só ter mais dinheiro, mas sim ter toda a sua qualidade de vida transformada. Isto é desenvolvimento. Mas e como se liga isso ao meio ambiente? Né? O ser humano, ao longo do tempo, só pensou em crescimento econômico. Não pensou em crescimento que melhorasse a qualidade de vida de toda a população. Então, lá no século XX ainda, décadas de 60 e 70, alguns especialistas de diferentes áreas se reuniram em vários encontros, um desses foi em Roma, e fundaram então o Clube de Roma, onde que eles colocaram as suas maiores preocupações em relação a desenvolvimento e ambiente no mundo inteiro. Olha, por exemplo, eles colocaram uma preocupação muito grande quanto à aceleração da industrialização, sem nenhuma contrapartida ao meio ambiente, só aumentando a indústria, indústria, indústria. Eles colocaram o aumento dos indicadores de desnutrição, principalmente de crianças no mundo inteiro, o rápido crescimento populacional, né, em uma progressão geométrica, a população crescendo muito, dobrando em cada vez menos tempo, uma depleção ou falta dos recursos naturais, principalmente os não renováveis, né? A gente começou a tirar muito do meio ambiente e principalmente eles acusaram como uma grande preocupação global, que a partir daquele momento deveria ser visto de outra forma, a deterioração do meio ambiente como um todo. Prestem atenção nesse gráfico, é muito legal. Tem a linha verde, que é a população, e a linha azul, que é tracejada com pontinhos redondos no meio, que são os recursos naturais. Quanto mais a população sobe, a gente pode acompanhar aqui, quanto mais a população sobe, mais ela gasta recursos naturais, e esses recursos vão descendo. Até que chega um ponto onde que a população passa
pelos recursos naturais. A partir daí, ela vai gastar mais recursos naturais do que o meio tem realmente à disposição. E esse é o ponto de virada, o ponto de crise. Eles colocaram que seria em 1999. É interessante que, na minha opinião, a gente ainda não chegou nesse ponto de crise, mas por quê? O ser humano tem uma característica que quando ele assim está sofrendo um problema, ele deixa aquele problema chegar até o último ponto possível. A partir daí, a capacidade intelectual dele faz com que ele arranje soluções. Essas soluções nem sempre são permanentes ou nem sempre são totais, mas ele começa a arranjar soluções. Então, eu considero que hoje a gente ainda não chegou no ponto de crise, porque a gente está arranjando uma série grande de soluções para diminuir o nosso problema em relação aos recursos naturais, principalmente consumir menos esses recursos naturais, né? Então é importante vocês analisarem bem esse gráfico. Embaixo tem um hiperlink ativo que vocês podem entrar no site sobre o Clube de Roma em português para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre este caso. O que eles chegaram à conclusão é que a gente tem que garantir a sobrevivência das gerações futuras. E isso entrou nos debates da sociedade civil, órgãos governamentais, etc. E a partir daí, a gente chegou no que nós chamamos hoje de desenvolvimento sustentável. Nós podemos então definir desenvolvimento sustentável como promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem contudo comprometer a geração futura. Mas podemos traduzir em palavras mais simples assim, olha, eu posso consumir todos os recursos que eu quiser agora, mas eu tenho que pensar nas gerações futuras. Será que elas vão ter os mesmos recursos? Então eu posso consumir de tal modo que as gerações futuras tenham os mesmos recursos que eu tenho no momento. Eles têm o mesmo direito do que eu de consumir. E isso é o chamado desenvolvimento sustentado ou sustentável. Tá? Sachs, um grande autor da área de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, ele coloca que a sustentabilidade tem então 5 dimensões básicas que a gente tem que pensar. Primeiro, a dimensão social. Melhorar os níveis de distribuição de renda, diminuindo a exclusão social e a distância econômica entre as classes sociais. Segundo, a dimensão econômica, um aumento na eficiência dos sistemas, seja na alocação de recursos ou na sua gestão. Isso é importante, porque ele está dizendo assim, a indústria pode produzir? Pode, mas ela tem que tomar cuidado, tem que se tocar que ela vai ter que produzir mais com menos recursos, então ter mais eficiência. Tá? Isso inclusive é que o empresário quer no dia a dia, porque ele vai ter menos custos e vai ter mais produto para vender. A terceira dimensão é a dimensão chamada ecológica, né, que visa a preservação do meio ambiente, sem, contudo, comprometer a oferta de recursos naturais necessários à sobrevivência do ser humano. Olha que legal, né? O que ele está dizendo aí? A gente tem que preservar o meio ambiente, mas o ser humano pode consumir? Pode. O que ele não pode é consumir demais. O que ele não pode é exagerar e acabar com essa dimensão ecológica, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. A quarta dimensão é a dimensão espacial, onde que visa dar um tratamento equilibrado à ocupação rural e urbana, assim como de uma melhor distribuição territorial das atividades econômicas e assentamentos humanos. Ele quer dizer o quê? Que a cidade está ficando cada vez mais inchada, menos gente no rural e mais gente no urbano. E a cidade é basicamente um poço sem fundo que vai consumindo recursos naturais sem recolocar nada, sem produzir nada, né? Então, ele fala que a gente pode ter cidades, obviamente que pode, mas com uma distribuição melhor entre cidade e o rural. E a quinta dimensão, que eu coloco como uma das mais complicadas, é a dimensão cultural. Na dimensão cultural, ele coloca que deve ter uma alteração nos modos de pensar e agir da sociedade, de maneira a despertar uma consciência ambiental que provoque redução no consumo de produtos causadores de impactos ambientais. Eu coloco como a mais importante, todas são,
mas essa é a mais importante, onde que a gente tem que se conscientizar, ter conscientização do nosso papel no planeta e do estrago que a gente pode provocar. Isso talvez seja o mais difícil de mudar no ser humano dentro dessas 5 dimensões. E eu acho que se você muda essa dimensão, você consegue mudar todo o restante. Então, a gente fala que a gente atinge o desenvolvimento sustentável, mas a gente não pode esquecer que os 3 agentes econômicos, empresa, família e governo, que fazem uma economia funcionar, têm carências, têm necessidades que não podem deixar de ser atendidas. Então a gente tem que pensar no ser humano. Olha, atenção, o desenvolvimento sustentável ele diz que o ser humano pode sim explorar o meio, mas ele tem que tomar cuidado, ele não pode exagerar ao explorar o meio. E daí a gente tem que pensar, se nós fizermos desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, nós temos inserção social das pessoas. Todos começam a ter mais direitos, começam a ter mais possibilidades. Se nós unirmos preservação e conservação ambiental com desenvolvimento econômico, a gente vai produzir mais com menos. Isso é chamado ecoeficiência. O empresário adora isso. E se nós juntarmos preservação e conservação ambiental com desenvolvimento social, nós temos justiça socioambiental. Mas e se nós formos mais adiante, juntarmos preservação, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico? Aí a gente tem o chamado desenvolvimento sustentado ou sustentável. E é isso que a gente quer. Por que a gente não pode começar a pensar diferente, preservar e conservar com foco nas pessoas e ganhando dinheiro? Daí eu tenho o chamado desenvolvimento sustentado. Isso é importante. Vocês entenderam? Tem um monte de material na internet que pode mostrar isso. Desenvolvimento sustentável só tem um conceito. Agora, como fazer no dia a dia? Tem milhões de maneiras diferentes. Mas por que a gente chegou nesse estado, nessa discussão? Isso não foi do nada, não foi de repente. Esses debates mundiais vêm desde a década de 1960, século XX. E elas se originaram a partir de um modelo de crescimento econômico desgastado. A gente pode ver bem ao longo da história 3 tensões entre grupos diferentes e sempre com caráter político pensando em meio ambiente. A primeira tensão, de um lado, tem o pessoal do Clube de Roma, Midos e colaboradores, que escreveu Limites ao Crescimento. Eles falavam que o estado do equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e que cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual. E eles, a partir daí, sugeriram o congelamento do crescimento populacional industrial. Quer dizer, desenvolvidos contra subdesenvolvidos, né? No final das contas. O que eles diziam? Olha, a gente não pode crescer mais. Então a Europa, Estados Unidos e outros que já estavam grandes, já estavam desenvolvidos, paravam por aí. Mas aqueles que estavam perseguindo o desenvolvimento, como a África, América Latina, etc., tinham que parar também. Então eles iam continuar subdesenvolvidos. Em contraposição a essa ideia, na primeira grande tensão em relação ao desenvolvimento sustentável, o Clube de Bariloche, é uma reunião de especialistas lá em Bariloche, na Argentina, colocou um novo elemento, a tecnologia. Eles falavam que estagnação não é a resposta, mas a utilização da tecnologia para melhor aproveitamento das reservas, sim. Isso foi a resposta dos subdesenvolvidos. Que quanto mais tecnologia eu utilizasse, menos recurso eu precisaria e menos poluição eu provocaria. Então, eu posso crescer sim com menos danos ambientais. Então, era uma discussão basicamente do norte contra o sul. O segundo momento de tensão foi quando Maurice Strong, em 1973, propôs o ecodesenvolvimento. Ele disse que devem ser consideradas potencialidades locais e é valorizada
a diversidade de situações e diferentes caminhos para o desenvolvimento. Isso se aplicava, segundo Strong, principalmente a regiões rurais da Ásia, África, América Latina, que eram superexploradas por nações desenvolvidas. O que Strong dizia? Que não existe uma solução global, mas sim diversas soluções locais. Eu posso preservar o meio ambiente e aproveitar os recursos, mas eu tenho que ver o que acontece em cada uma dessas áreas. Em contraposição, teve a Declaração de Cocoyote, em 1974, patrocinada pela ONU, que dizia que destruição é resultante da pobreza, superutilização dos solos e dos recursos naturais pela população carente. Quer dizer, a própria ONU, através da Declaração de Cocoyote, colocava a culpa da destruição ambiental sobre os pobres. Então, a degradação, assim, deixa de ser justificada por relações de exploração mundial, como Strong dizia em 73, e passa a ser justificada pela pobreza local. Isso foi considerado, também confirmado em 1975, com o relatório da ONU do Dag Hammarskjöld, que foi secretário-geral da ONU. Então, o Maurice Strong dizendo que eu posso ter soluções locais e a própria ONU dizendo que a destruição ambiental acontece por causa da pobreza em regiões subdesenvolvidas. E o terceiro grande momento de tensão foi entre as décadas de 1980 e 1990. Em 1987, a Halin Gro-Brundtland, secretária-geral da ONU, escreveu o relatório Nosso Futuro Comum, e aí ela colocou como base o conceito que hoje nós usamos de desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazerem suas próprias necessidades. Até aí o conceito é ótimo, lindo, maravilhoso. O problema é que ele não trouxe consigo uma crítica à sociedade industrial. Ele foi feito para agradar todo mundo, quer dizer, ser neutro. Todo mundo saiu contente com esse conceito, mas alguns autores colocaram problemas nesse conceito, né? Por exemplo, Diegues, em 1992, e outros autores, como resistência ao modelo colocado pelo relatório Nosso Futuro Comum, fala que o desenvolvimento sustentável deve ser sempre local, que cada sociedade deve construir a sua própria sustentabilidade. Então, eu não tenho mais a ideia de desenvolvimento sustentável, mas de sociedade sustentável, porque cada uma vai achar a sua solução. Então, isso acaba por conferir autonomia a cada localidade, ao invés de submeter a uma diretriz global. Gente, aqui tem um vídeo muito legal feito até pelo governo brasileiro quando foi organizada a Rio +20. Então, a Rio, a primeira grande conferência aqui do Brasil foi em 1992. Então, a Rio +20 foi em 2012, né? Então, tem um vídeo muito legal, prestem atenção, vejam com detalhes. Aí está o hiperlink do vídeo, tá? Eu recomendo a vocês esse livro de Economias Verdes, as Sociedades Verdes. Ele é um livro que tem à disposição na internet. Vocês podem entrar nesse hiperlink para saber mais um pouco. E aqui tem uma bibliografia básica sobre a aula de hoje. É importante que vocês leiam mais sobre desenvolvimento sustentável para chegar à sua própria conclusão, como é que eu posso fazer no meu dia a dia e assim por diante. Tá? Por hoje é só. Estudem o restante do material que eu estou mandando com vocês no portal, tá bom? Um abraço e boa semana a todos.